Acontece se você comer 3 ovos por dia? Os ovos têm tido uma má reputação entre os especialistas em saúde e no meio fitness, já que são associados com o colesterol e com o ganho de peso. Outros dizem que podem causar ataque cardíaco, e quem está tentando perder peso geralmente acaba tirando esse alimento da dieta. Mas e se você resolvesse comer 3 ovos por dia? Aposto que está fazendo uma cara de repulsa agora. Mas coitadinhos, não pegue tão pesado com eles. Você pode estar perdendo mais benefícios do que imagina. O Incrível vai desvendar os mitos sobre os ovos e principalmente sobre as gemas. E mais, no fim deste vídeo nós vamos lhe contar o que aconteceria se você comesse 3 ovos por dia. Mas vamos deixar o preconceito de lado por um instante. Pense comigo, como é que uma única célula pode se transformar em um pintinho? Para que isso aconteça, o ovo deve estar cheio de nutrientes poderosos. Agora guarde este fato incrível para ser usado mais tarde e clique no botão inscrever-se agora mesmo. Aproveite e ative o sininho de notificações também. Assim, você sempre será o primeiro a ver os nossos vídeos que são postados no lado incrível da vida. Primeiro, vamos falar sobre o tanto de coisas incríveis que o ovo tem: calorias, proteína, gorduras saudáveis, ácido fólico, cálcio, zinco, fósforo, selênio e vitaminas A, B5, B12, B2, D, E, K e B6. Ufa! Peraí, do que a gente está falando mesmo? Isso é algum multivitamínico? Não, senhor. Estas vitaminas e nutrientes estão presentes no ovo e custam muito menos que todos aqueles suplementos caros. Você ainda não se convenceu, né? É, eu sei, você ouviu falar que os ovos, principalmente as gemas, contêm uma quantidade insana de colesterol. Mas sabia que o colesterol não é totalmente ruim? De acordo com o site Medical News Today, ele pode ser encontrado em cada célula do nosso corpo. Sério? Sim. Essa substância sebosa e parecida com gordura é muito importante na digestão e na produção de vitamina D. E também ajuda a criar hormônios esteroides como a testosterona, o estrogênio e o cortisol. Mas o colesterol se divide em 2 tipos: lipoproteínas de baixa densidade, ou LDL, também conhecido como colesterol ruim, e lipoproteínas de alta densidade, ou HDL, o colesterol bom. A Associação Americana do Coração explica a diferença entre os dois. O LDL contribui para o acúmulo de gordura nas artérias, um processo conhecido como aterosclerose, e aumenta o risco de ataques cardíacos, AVC e de doença arterial periférica. Por outro lado, o HDL tira o LDL das artérias, dá uma surra nele e o despacha para o fígado, para que ele seja quebrado e aniquilado de vez. A Associação Americana do Coração não define o HDL usando este estilo de briga de rua, mas deu para entender, né? Quanto mais HDL e quanto menos LDL você tiver, melhor. Mas que tipo de colesterol a gente encontra no ovo? É o HDL? Não. Haha, não. Então é o LDL? Também não é. Ué, se o ovo não tem nem colesterol bom, nem colesterol ruim, o que ele tem então? O ovo contém ácidos graxos ômega 3 e colesterol dietético. Ei, não jogue seus preciosos ovos fora, a gente vai explicar tudo direitinho. Primeiro, os ácidos graxos ômega 3 são gorduras saudáveis. Sim, a Fundação Nacional do Coração, da Austrália, disse que os ácidos graxos ômega 3 podem diminuir seus batimentos e o ritmo cardíaco, reduzir o risco de coagulação, abaixar a pressão, melhorar a função dos vasos sanguíneos e atrasar o acúmulo de placa nas artérias coronárias. Legal, né? No caso do colesterol dietético, diversos estudos provaram que os ovos não aumentam o risco de doenças cardíacas, de acordo com a Healthline, uma empresa norte-americana especializada em informações sobre saúde. Então parece que tanto os ovos quanto o colesterol são bons. O negócio é que eles foram vítimas da mídia. Menos o LDL. Agora que provamos a inocência dos ovos, quais são os benefícios que podemos tirar deles? Número 1. Os ovos mantêm você saciado e ajudam na perda de peso. Estes dois estão interligados. Uma das características dos alimentos sacietógenos, ou seja, que saciam a fome, é que eles são ricos em proteína. Um ovo grande contém cerca de 6 gramas de proteína de boa qualidade, o que pode lhe ajudar a comer menos por diversas horas depois da refeição. Aí, isso lhe ajuda a perder peso, pois você vai estar saciado e pode evitar aquelas visitinhas à geladeira quando está com fome.
E não queremos ofender quem ama rosquinha, mas um estudo mostrou que um café da manhã com ovos é muito mais eficaz na perda de peso do que um café da manhã com rosquinhas. Número 2. Os ovos melhoram a saúde dos olhos. Depois dessa, você vai olhar para as gemas com outros olhos. Por quê? Elas contêm luteína, que ajuda a reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade e de catarata, e zeaxantina, que protege dos perigosos raios UV. Além disso, de acordo com o Egg Nutrition Council, os ovos podem auxiliar seus olhos contra os danos na retina, pois contêm ácidos graxos ômega 3. Será que a gente está se esquecendo de algum outro detalhe importante? Ah, sim! Os ovos são cheios de vitamina A, benéfica para a córnea, e zinco, que melhora a saúde da sua retina e ajuda a enxergar melhor à noite. Número 3. Os ovos mantêm seus ossos saudáveis. Um estudo realizado pelo Departamento de Alimentos e Tecnologia na Universidade Hansel, na Coreia do Sul, sugere que as gemas do ovo... Nossa, essas gemas estão em alta, hein? Melhoram o metabolismo dos ossos e previnem o risco de osteoporose. Outra coisa, os ovos inteiros contêm vitamina D, que protege os ossos, fósforo, que mantém os ossos saudáveis, e cálcio, que melhora a densidade óssea. Número 4. Os ovos previnem a deficiência de ferro. O que é a deficiência de ferro e o que ela faz no corpo? Isso ocorre quando você não tem este elemento de forma suficiente no organismo, e os níveis baixos de ferro podem diminuir também a quantidade de glóbulos vermelhos. Ele é necessário para produzir hemoglobina, a parte dos glóbulos vermelhos que leva o oxigênio para o corpo inteiro. E como você pode manter a quantidade certa no corpo? Comendo ovos. Sim, eles são fonte de ferro. Número 5. Os ovos ajudam no desenvolvimento do cérebro de recém-nascidos e fetos. Os ovos não são bons só para os adultos, mas também para os recém-nascidos e até para os fetos. A colina presente no ovo faz bem para o desenvolvimento cerebral deles. As gemas também podem ajudar a prevenir defeitos de nascença durante a gestação. A vitamina B é importante para o desenvolvimento da medula espinhal e para o sistema nervoso do feto. Ela também previne o câncer de mama, de acordo com um estudo. Sendo assim, os ovos são alimentos essenciais para o cérebro. Uau! Os ovos foram mesmo subestimados e mal vistos por muita gente. Pense comigo, eles não são vilões. Nós deveríamos olhar mais para os outros alimentos que a gente combina com os ovos e que ficam nadando em gorduras saturadas e trans. Quer um exemplo? Ovos com presunto, com bacon ou com salsicha. É isso que a Fundação Nacional do Coração, da Austrália, observou, e eles recomendam combinar seus ovos com uma opção saudável. Mas lembre-se que nem todos os ovos são iguais. E como escolher o certo? Isso é complicado. A Healthline diz que existem 4 tipos, que são classificados de acordo com o local que a galinha foi criada e alimentada. Ovos de granja. As galinhas se alimentam de grãos e os ovos delas podem ser encontrados em qualquer supermercado. Ovos orgânicos. As galinhas comem alimentos orgânicos e não são tratadas com hormônios. Ovos caipiras. As galinhas são criadas livremente e comem alimentos naturais, como plantas e insetos. Ovos enriquecidos com ômega 3. A ração da galinha é misturada a sementes de linhaça, uma fonte de ômega 3. Qual você escolheria? Nós adoraríamos ouvir a sua opinião sobre isso. Não tem ideia? Não tem problema, pois a gente vai lhe ajudar a classificá-los, começando pelos menos saudáveis. 1. De granja. 2. Orgânicos. 3. Enriquecidos com ômega 3. E 4. Caipiras. Se você não conseguir encontrar os últimos 3, tudo bem, pode comprar os do supermercado mais próximo mesmo. E já que existe um padrão com relação aos tipos deles, nós precisamos nos preocupar sobre como devemos prepará-los? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou o USDA, diz que podemos fazer ovos escalfados, cozidos, mexidos e fritos. Outra coisa, certifique-se de que as gemas estão firmes durante a preparação. E aquele debate entre os ovos brancos e vermelhos? Qual deles é mais saudável? Existe alguma diferença entre eles? Bem, tem gente que diz que ovo é igual a arroz e açúcar. Quanto mais escuro, melhor, pois tem menos química. Então, será que os ovos vermelhos são os melhores? E você sabia que existem ovos azulados e azul esverdeados? Uau! Mas voltando à nossa pergunta sobre os vermelhos e brancos, a verdade é que não importa. Eles têm o mesmo valor nutricional, de acordo com o USDA, que foi quem quebrou todos os mitos anteriores sobre este assunto.
Agora vamos responder a pergunta que não quer calar. O que acontece se eu comer 3 ovos por dia? Agora você já sabe que eles são bons para a saúde, mas quantos a gente pode comer por dia? Qual é o padrão ou a quantidade ideal? Um estudo do Departamento de Ciências Nutricionais da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, revelou que uma pessoa que come 3 ovos por dia pode ter mais aumento no colesterol bom e maior queda no colesterol ruim do que alguém que não come essa quantidade. Que ótima notícia! O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido diz que não há um limite recomendado, ou seja, você pode comer quantos quiser. Por outro lado, o American Journal of Clinical Nutrition recomenda comer no máximo 12 ovos por semana. A Fundação Nacional do Coração, da Austrália, limita o consumo a 6 ou 7 por semana. Independentemente do número, a mensagem é clara: é seguro e saudável comer ovos, de acordo com diversas instituições e autoridades de saúde. Os ovos têm sido demonizados injustamente por muitos anos, talvez por questões comerciais ou falta de pesquisa. Esperamos que este vídeo tenha lhe ajudado a quebrar alguns mitos sobre eles e que a partir de agora você os coloque no lugar certo, no seu prato. Você sabe onde pode encontrar ovos